A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Me chamo Adriano Castelo, aqui no canal Coerência Cristã, e hoje nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical, da qual nós estamos estudando na revista de adultos, no nosso segundo trimestre do ano de 2020, o seguinte tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nós hoje estaremos dando início à nossa oitava lição, da qual nós temos o título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o nosso textuário, que se encontra lá em Efésios capítulo 2, do versículo 20, diz assim, acompanhe comigo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E a nossa verdade prática vai nos trazer de que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E o nosso texto da leitura bíblica em classe se encontra em duas passagens bíblicas. Primeiramente em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e depois em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que diz assim, acompanhe. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí nós vamos lá para Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27, que diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Nós teremos como objetivo geral da nossa lição ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. E os nossos objetivos específicos da lição de número 8, primeiramente será explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Logo após nós iremos apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E no final nós iremos refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. O autor traz o nosso ponto central de que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, ou seja, Cristo Jesus é o centro da igreja instituída pelo nosso Deus. Na lição passada, meus queridos, aprendemos que através de Cristo Jesus e a sua obra salvífica na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados com Deus e que Deus uniu os dois povos, o judeu e o gentil, e fez para si um único povo, uma única só humanidade, que é esta, a igreja, né? A igreja de Cristo. E aqui Paulo compara, nesse texto que nós lemos, estamos estudando, compara esta igreja com um edifício em construção, né? Da qual a pedra principal, né? A pedra de fundamento é Cristo Jesus. E a doutrina é o fundamento, a base, a doutrina da igreja é a base que foi ensinada por Cristo Jesus aos apóstolos e repassada dos apóstolos para a igreja. E o testemunho dos profetas. E que nesta edificação há um propósito de Deus para que sejamos o templo santo do Senhor, morada de Cristo e de Deus aqui nessa terra. Iremos aprender a respeito de cada um desses pontos na lição de hoje. Primeiramente, nós iremos ver sobre o aspecto de um edifício espiritual. Primeiramente, no nosso primeiro parágrafo, nós vamos ver sobre o santuário judeu. O templo em Jerusalém, primeiramente idealizado pelo rei Davi,
construído pelo seu filho e sucessor, rei Salomão, reconstruído após o cativeiro babilônico no governo de Zorobabel, e mais tarde remodelado por Herodes o Grande, tinham em sua soma quase 1000 anos, sendo o ponto central, né, da identidade de Israel como povo de Deus. Então o templo era a identidade externa, né, para mostrar para o povo, os demais povos, que Israel, por possuir ali o templo de Deus, era a identidade que eles eram sim o povo escolhido de Deus. Como nós já vimos, o templo de Jerusalém ele era responsável pelo exclusivismo religioso que havia entre os judeus para com os gentios, que os proibia de se relacionar em comunhão entre si, né, entre os povos judeus, o povo judeu e os povos gentios, aí, e também para com Deus. O templo de Jerusalém havia uma muralha, que nós aprendemos na lição passada, que ele impedia, né, e com pena de morte para aqueles que desobedecessem aquela proibição para com os gentios. Então ele impedia que os gentios se chegassem até Deus e comungassem, né, com os demais judeus. Então esse templo ele tinha essa característica, ele trazia esse exclusivismo religioso e uma certa discriminação para com os demais povos gentílicos. Amém? Cristo, então, ao reconciliar ambos os povos na cruz do Calvário, como nós aprendemos na lição passada, Cristo aboliu a lei cerimonial, ou seja, aquele sistema de sacrifícios que havia no Antigo Testamento, trouxe paz entre eles, né, e formou um novo povo, a Igreja de Cristo. Com tudo isso, toda a sua relevância, a relevância do templo judaico, né, do templo de Jerusalém, do povo judeu, aquela figura externa que trazia um exclusivismo religioso, toda essa relevância para este aspecto foi perdida em um novo modelo, né, e um novo modelo de santuário foi criado, né, que nós vamos ver mais adiante. O santuário que antes era feito por mãos humanas, né, permanece com o seu propósito de ser lugar de morada e manifestação divina, assim como no Antigo Testamento. O templo tinha o seu propósito de manifestar a glória de Deus. Deus ele se apresentava e se manifestava no meio do seu povo ali no templo de Jerusalém. O propósito de templo, de santuário aqui, ainda permanece. Porém, ele não se limita mais a um espaço físico, né? E sim na vida de cada ser fiel a Deus, surgindo assim o conceito de santuário cristão, do qual nós iremos ver agora no nosso próximo parágrafo. No versículo 22 de Efésios, capítulo 2, nós vemos que os que estão em Cristo são como uma edificação onde o próprio Deus habita em espírito. O apóstolo aqui nos faz lembrar, né, esse texto, esse assunto, nos faz lembrar de Salomão, que reconheceu que nenhum local existente na terra, nem fora dela, poderia conter a presença de Deus. Reafirmam que o próprio apóstolo, né, disse quando contemplava os vários santuários edificados pelos atenienses. E também a Estevão, quando pregava aos seus executores, antes de ser apedrejado e morto. Logo entendemos que todos os cristãos se tornaram um santuário onde o Espírito Santo de Deus habita. Então esse texto vai nos trazer à memória alguns ensinamentos da própria palavra de Deus, né? E o texto fala também sobre a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. E nós vamos entender agora no nosso próximo parágrafo o que é essa pedra angular. A pedra angular, ela era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir desta pedra, a partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular, portanto, é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos edifícios das construções contemporâneas. A pedra angular, portanto, escolhida por Deus para edificar a igreja, conforme o plano divino, foi Jesus Cristo. E, portanto, uma pedra angular na construção de um edifício é base sólida, que ele necessita para conseguir chegar à altura programada sem cair. Portanto, Jesus Cristo é essa base fundamental na qual se assenta toda a construção da igreja de Cristo.
formada por todos aqueles fiéis que acreditam na palavra de Deus e no Deus da palavra. Por que eu gosto de falar isso, né? Acreditar na palavra de Deus e no Deus da palavra. Porque nos dias atuais nós vemos muitos homens, né? Muitos homens e mulheres se aprofundando muito no conhecimento da palavra, mas sem ter o conhecimento de quem é o Deus dessa palavra. É muito importante nós entendermos que para nós vivermos uma vida conforme Deus requer de todo cristão, nós temos sim que conhecermos a palavra de Deus, amar, ler a palavra de Deus, ter uma intimidade com Deus também através da sua palavra, mas é importante nós nos colocarmos na posição de menores, né? Porque nós não somos a mais importantes, não somos melhores do que o próprio Deus dessa palavra. Então, quando nós vemos pessoas que buscam na palavra meios de se promover, de se destacar acima de uma determinada situação ou pessoa, nós vemos que essa pessoa ela não compreendeu, né, o sentido real da palavra de Deus. Porque realmente quando nós temos esse entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, que nós não temos essa capacidade por nós mesmos, nós entendemos que quando nós temos esse entendimento da palavra de Deus, Deus ele faz com que nós venhamos ser mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus realmente quando entra na minha vida e entra na sua vida, nós vamos colocar para frente, né, adiante, um sentimento de ensino, de amor, de paz, de desejo que a pessoa que não teve ainda este encontro com Deus e com a sua palavra, que venha a ter, que nós venhamos a apresentar aquilo que nos faz bem para quem não recebeu ainda, para o nosso próximo. Então, essa é a diferença entre conhecer somente a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra através da palavra de Deus. Amém? Nosso próximo parágrafo nós vamos entender. Nós já entendemos o que é essa pedra angular, né? O porquê dessa metáfora usada pelo apóstolo Paulo aqui, e entre outros textos também que nós vamos ver. E agora nós vamos ver a respeito de que Cristo é a pedra principal, né? A respeito desse ponto, nós vamos ver que é aplicado aqui que Jesus Cristo é a pedra principal. Este pensamento está lá no Salmo 118, 22, que é citado pelo próprio Jesus Cristo, né? E depois pela igreja primitiva, pedra da qual foi rejeitada pelos construtores, mas veio a ser a principal pedra de esquina, onde todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Portanto, todo cristão prudente é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que essa rocha é o próprio Jesus Cristo, os próprios princípios bíblicos que está na palavra de Deus. Que não importa, portanto, quais as adversidades que possam vir contra esta casa, ela permanecerá firme, pois graças ao seu fundamento firmado na rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. Então, quando nós estamos com a nossa vida, com a base, né, alicerçada sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, pode vir o que vier, meus amados irmãos. Pode vir as dificuldades, pode vir as tempestades, mas nós devemos nos lembrar que não importa o tamanho e a ferocidade da tempestade, Jesus Cristo ele sempre está acima delas. A tempestade sempre estará debaixo dos seus pés. Então, quando nós estamos inseridos nesse conceito, não importa o que venha a acontecer, por conta do nosso firmamento, por conta da base a qual nós estamos alicerçados, nós não cairemos, nós não seremos abalados por nada que possa vir a acontecer neste mundo. Amém? Entrando no nosso segundo tópico, nós vamos ver sobre o fundamento, né? Que o texto nos traz que o fundamento são os apóstolos e profetas. Mas qual é o conceito para apóstolos? O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina do verbo apostelen, que significa enviar, remeter, né? E a palavra apóstolo significa, portanto, aquele que é enviado ou mensageiro oficialmente comissionado por Cristo Jesus. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador, né? Com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se, portanto, na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência.
Em Atos 1, 21 e 22, que eu acho interessante, fica bem claro a respeito dos requisitos do apostolado. Quando Pedro levanta a voz, né, e traz a necessidade de que deveria ser levantado para que substituísse quem? Judas Iscariotes. Né? O que nos dá o sentido de que, para ser apóstolo, o indivíduo deveria ter caminhado junto com Jesus em seu ministério, ter sido comissionado por ele e ter visto ele subir aos céus após a sua ressurreição. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo ele não teve esse requisito cumprido. Né? Mas porém, ele viu Jesus descer ao seu encontro e foi comissionado pelo próprio Cristo para a obra evangelizadora. Portanto, valida o apostolado de Paulo, até porque ele mesmo reivindica este apostolado, né, no decorrer das suas cartas. E a pergunta que muitos podem se fazer é: ainda existem apóstolos hoje? Esse ministério de apostólico ainda existe hoje? Bom, meus queridos, no sentido restrito do termo, como nós vimos, e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 no tempo de Jesus não mais existem. Não há sucessão, portanto, apostólica. Não há sucessão do ministério apostólico conforme a escola de apóstolos, né, dos 12. O ministério dos 12 não tem sucessão. Né? Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. Né? Portanto, o ministério dos 12 não se repete mais. O que existe é o ministério de caráter apostólico, né? Que nós podemos conferir depois em Efésios 4:11 com mais calma. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Por exemplo, Paulo de Tarso, Barnabé, John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wiggle, Daniel Berg e até o irmão João, né? E tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Portanto, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe mais atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11, você confere na sua Bíblia, está em plena vigência. Né? Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram e ainda desbravam as fronteiras do nosso país, estado, cidade, bairro ou rua, são sim pessoas portadoras desse dom ministerial, desse dom apostólico. São, portanto, os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Portanto, esse conceito de se há ainda apóstolos hoje, conceito de apostolado, nós já entendemos neste parágrafo. Amém? Agora nós iremos ver a respeito da doutrina dos apóstolos. Meus queridos, muitos confundem o que é dito por Paulo no verso 20, né? Ao pensarem que aqui se dá a base para afirmar que o fundamento da igreja é formado por doutrinas humanas, ou seja, feita pelos próprios apóstolos inicialmente. Mas ao analisarmos o próprio versículo por inteiro, descobrimos de qual doutrina e fundamento é firmado a igreja de Cristo. Na parte B do versículo 20, é dito que de que Jesus é a principal pedra da esquina. O que nós concluímos de que a igreja de Cristo é firmada nos ensinamentos de Cristo aos apóstolos e, posteriormente, que os apóstolos repassaram à igreja. Portanto, esse fundamento que conhecemos por Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a base da qual a igreja é sustentada, não há outra. Em termos práticos, meus queridos, isso quer dizer que a igreja está edificada sobre as Escrituras, pois são os documentos fundamentais da igreja. John Stott diz: a igreja fica em pé ou cai conforme a sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas, e que agora são preservadas nas Escrituras do Novo Testamento. Portanto, meus irmãos, para finalizar esse parágrafo, uma igreja saudável ela é percebida pela seriedade que ela dá ou não aos ensinamentos e princípios das Escrituras. Se você quiser saber se uma igreja ela é fiel conforme os planos divinos, você observa
a forma que ela leva com seriedade ou não, né, a própria palavra de Deus e aplicando para a sua vida eclesiástica e também para a sua vida particular. Né? Então nós observamos os frutos. Né? Eu gosto sempre de dizer, não vamos julgar pelas atitudes em si, mas vamos observar os frutos. Porque uma árvore, quando ela é para dar um bom fruto, ela dará. Mas quando o fruto é um fruto mau, ela também em seu tempo dará e se manifestará. Então nós devemos analisarmos as obras de acordo com a seriedade daquela igreja, daquele povo, de acordo com a seriedade que ela dá às Sagradas Escrituras. Amém? E no próximo parágrafo nós vamos ver o testemunho dos profetas. A função primária dos profetas do Novo Testamento era similar à dos profetas do Antigo Testamento. Qual? Anunciar a palavra de Deus. Né? Porém, eles, os apóstolos do Novo Testamento, ocasionalmente previam acontecimentos futuros. O ministério de profecia ainda hoje é sim necessário, né, e de suma importância para o reino de Deus. Líderes visionários e santos, pessoas cheias da palavra e do espírito de sabedoria e de revelação, manifestam este ministério divino. Mas é importante nós nos alertarmos que nenhuma profecia pode acrescentar outra verdade que não tenha base nas Escrituras, mas sim ela deve edificar, exortar, ensinar e consolar com base nas verdades já reveladas na Bíblia. Não há outra revelação, a revelação já está posta na Bíblia Sagrada para todo cristão, né? Da qual é a única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter de todo cristão fiel. Então, a palavra de Deus é a base de uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira ela anda conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? E no nosso próximo e último parágrafo nós vamos ver sobre edificados para a morada de Deus. E o edifício bem ajustado do nosso primeiro parágrafo do terceiro tópico vai trazer. Vamos ver que a expressão usada pelo apóstolo indica que o processo de crescimento da igreja é algo contínuo, não acabou, e depende de estar bem ajustado ao seu fundamento. Quem é? Que é Cristo Jesus. É o fundamento da igreja. Então o seu crescimento depende de estarmos alinhados a Cristo Jesus. Jesus disse em Mateus 16:18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Aquele diálogo que ele teve com Pedro. O que confirma este entendimento de que continuamente, no original, eu edificarei ali, é um verbo contínuo. Ele não deixou de edificar e ele estará continuamente edificando a sua igreja. Né? Ele está com esse processo, porque o trabalho ainda não está completamente desenvolvido. A igreja não pode ser considerada como um edifício terminado enquanto não chegar o dia final, quando o Senhor virá buscar essa igreja pronta e preparada. Ela está crescendo mais e mais até que venha a ser o que está no propósito de Deus. Estejamos, portanto, meus queridos, prontos para trabalharmos também nessa obra e ajudar o reino de Deus a crescer. Templo Santo no Senhor, nosso próximo parágrafo. Vemos aqui o edifício bem ajustado, ele cresce continuamente para Templo Santo no Senhor, lá em Efésios capítulo 2, versículo 21. Para entendermos melhor esse aspecto, nos voltemos para o sentido da palavra para templo aqui empregada pelo apóstolo. É usada aqui a palavra templo, no grego naos, no sentido de santuário interior, né? E não no sentido para templo e suas dependências de modo geral. É bom lembrar que no templo do Antigo Testamento, quando considerado como naos, o verbo aqui empregado pelo apóstolo em Efésios, era acima de tudo um lugar especial do encontro de Deus com o seu povo. Era o lugar onde a glória de Deus descia e se manifestava pela sua presença, como nós conhecemos ao estudar o tabernáculo, que era o lugar do Santíssimo, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, o ambiente a qual o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano, para ali oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelo pecado do povo, e ali ele tinha ele contemplava a presença de Deus descer naquele lugar. Então aqui o conceito para templo no texto de Efésios 2:21 é o mesmo conceito usado no Antigo Testamento para relatar este lugar santíssimo, um lugar onde a presença de Deus habita. Cristo, ao vir à terra,
tornou, portanto, obsoleto o tabernáculo como templo feito por mãos humanas. E ele mesmo, né, Jesus Cristo mesmo, tornou-se o lugar de habitação divina entre os homens. E este templo não habita mais entre os homens, e agora Deus procura para a sua habitação e sua morada as vidas de homens, como a minha e a sua, que o permitirão entrar por seu Espírito e se tornarem verdadeiramente a morada do Altíssimo. Então depende de nós nos disponibilizarmos para deixarmos Deus em Espírito habitar na minha e na sua vida. Próximo parágrafo, vamos ver a respeito da morada do Altíssimo. É interessante observarmos que no versículo 21 termina com as palavras ao Senhor. E o versículo 22 termina com as palavras no Espírito, né? Para enfatizar mais uma vez que somente quando uma pessoa está em Cristo, no Espírito, é que a obra de edificação para ser habitada por Deus pode ser iniciada, pode ocorrer. O homem está em Cristo e Cristo está no homem são coisas inseparáveis. Portanto, todo aquele que verdadeiramente teve um encontro com Cristo torna-se templo e morada do Espírito Santo. Ele habita individualmente em cada cristão, sim, bem também como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por pessoas, tanto judeus como gentios, todos os povos, juntos no propósito de adorar a Cristo e engrandecer o seu reino, são considerados a igreja de Deus, a igreja conforme a sua palavra. E conforme somos exortados a permanecermos fiéis e firmes ao que diz respeito a nos congregar, meus queridos, devemos sim, esta é a resposta, para um movimento que tem assolado o povo cristão, chamado de os desigrejados, né? Então, a resposta para esse movimento é que sim, nós devemos estar em congregação, nós devemos nos congregar como um costume, sim, para juntos nós comungarmos em um único propósito de engrandecimento a Deus e a seu reino. Então, nós entendemos que é propósito de Deus habitar na minha e na tua vida, é propósito de Deus que nós nos reunirmos, né, para nós nos reunirmos em comunhão, com o único propósito de engrandecer o seu nome e louvar o seu nome, engrandecer e trabalhar para que o seu reino venha a crescer mais e mais. Então essa é a minha missão e a tua missão que o Senhor Jesus Cristo nos chama. Então que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você está aqui conosco. É de muita alegria nós estarmos fazendo esse trabalho. E eu te peço, se ainda você não se inscreveu no nosso canal, aperta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, né? Deixa o seu comentário, deixa as suas dúvidas, deixa a sua opinião sobre as nossas aulas. E também lá no nosso Instagram. Você vai lá no Instagram e põe lá Coerência Cristã, que vai estar nosso perfil. E lá nós colocamos algumas novidades, alguns textos, mensagens para edificação da minha e da tua vida. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe abundantemente segundo a tua vontade. Amém.